Fala, meus queridos, beleza? O seguinte, hoje resolução da prova da Unesp de 2023. Já vamos à primeira questão para não perder tempo. Vamos lá então, ó. Gente, é um texto longo, mas uma questão bem de boa. Primeira questão, né, no caso a 69 da Unesp 2023. Ele fala assim, ó: a barrilha leve, carbonato de sódio, né, Na2CO3, é um produto de grande uso industrial, sendo também utilizado no tratamento da água de piscinas. A obtenção da barrilha leve envolve o processo Solvay, no qual dióxido de carbono gasoso, né, CO2, é borbulhado em uma solução aquosa que contém amônia e cloreto de sódio, sal de cozinha. De acordo com a reação está mostrada aí para você. A solução iônica resultante desse processo é resfriada de modo que apenas o bicarbonato de sódio forma um precipitado. Já vai marcando essa palavra aí. Somente ele forma um precipitado e os demais íons permanecem em solução. O bicarbonato de sódio é separado da mistura por filtração e submetido a aquecimento, decompondo-se, originando o carbonato de sódio, o Na2CO3. Legal? Em princípio, como resultado do processo Solvay, seria possível obter várias substâncias iônicas por precipitação. Entretanto, nessa etapa, somente o bicarbonato de sódio sólido se separa como precipitado. Então, de todas as espécies produzidas aí, formadas, apenas o bicarbonato de sódio, ele vai ser formado, né, como sólido. Somente ele vai se separar como precipitado. Aí ele falou assim, ó: isso ocorre porque dentre as demais substâncias possíveis de serem formadas no processo Solvay, apenas o bicarbonato de sódio é a substância iônica que apresenta. Moçada, então você tem, comigo aqui, você tem várias substâncias, né, produzidas, e apenas o bicarbonato de sódio, ele é separado por precipitação. Né? Ele precipita, a gente filtra e separa. Meus queridos, por que apenas ele a gente consegue separar por filtração? Porque apenas ele vai formar um precipitado. Gente, e se ele forma um precipitado, é lógico que ele vai ter a menor solubilidade entre todas as substâncias presentes. Tá? Um exercício muito tranquilo, dá uma olhada nas alternativas. Ó, ele falou assim: menor temperatura de fusão, nada a ver. Menor pressão de vapor, nada a ver. Maior temperatura de ebulição, não. Letra D, menor solubilidade em água. Aquele que é menos solúvel em água, ele vai precipitar. Tá certo? Então a resposta certa, letra D de dado. Eu vou lembrar uma coisa com você, queria até que você viesse aqui comigo. Aproveitando essa questão, eu vou lembrar uma coisa que pode aparecer em outras provas. Portanto, a 69 deu a alternativa letra D. Mas eu queria lembrar para você o seguinte, ó. Existe um processo de separação muito usado para separar mistura de sais. Quando você tem vários sais misturados, você pode separar essa mistura por cristalização ou recristalização fracionada. Como é que funciona isso? Ó, vamos supor que você tenha 3 sais, um exemplo aqui, 3 ou mais, 3, por exemplo. Você vai colocar água e vai dissolver todos os 3 sais. Pessoal, os sais, eles possuem solubilidades diferentes em água, certinho? Então você dissolveu os 3, vai começar a aquecer e a água vai evaporar, beleza? Vai chegar um momento que o sal menos solúvel, ele não vai ter água suficiente para dissolver. Então esse sal menos solúvel, né, ou mais insolúvel, ele vai precipitar. Joinha? Aí você pode fazer uma filtração e recolher esse sal. Então qual é o primeiro que você retira nesse processo de recristalização fracionada? O sal menos solúvel, ou seja, o sal mais insolúvel. Sobraram 2. Aí você continua aquecendo a água, ela vai evaporar. Aí, o segundo sal
menos solúvel, ele vai lá para o fundo, vai precipitar. Aí você filtra e retira. Legal? Então, esse processo você chama de cristalização ou recristalização fracionada. Isso é um assunto que cai bastante em vestibulares. Legal? Vamos agora à questão de número 70. Gente, outra questão muito de boa. Questão de número 70, Unesp 2023. Ele fala assim, ó. Para se calibrar o pneu do carro num posto de serviços, a recomendação é colocar cerca de 30 PSI, sigla em inglês para a unidade de pressão, libra, força por polegada quadrada. Para o pneu de um avião que é preenchido com nitrogênio puro, em vez de ar, né, atmosférico, a regulagem recomendada é cerca de 200 PSI. A temperatura ambiente de 300 kelvins. Aí ele falou assim, ó, no entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente, como consequência do calor gerado pelo impacto e atrito com o solo e pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1.200 kelvins. Aí ele fala assim, ó, supondo que o volume do pneu não se altere. Legal? Então, no caso, vai ser uma transformação isovolumétrica, né? O volume do pneu, ele continua constante. Ele quer saber a pressão interna de nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de... Meus queridos, comigo aqui, por favor. O negócio é o seguinte. Quando você tem um gás aprisionado num recipiente e ele está mudando de estado, mudando de situação, se você está variando alguma das constantes dele, né, por exemplo, pressão, volume ou temperatura, se você está fazendo essa mudança de estado e a massa do gás é constante, você pode aplicar a equação geral dos gases. Aquela equação que a gente costuma chamar de Piviti-Povotó. Beleza? Como é que funciona? Ó, a pressão no estado 1 vezes volume no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 é igual a pressão no estado 2, volume no estado 2, temperatura no estado 2. Certinho? Quando pode aplicar essa formulinha aqui? Quando ocorre uma mudança de estado, tá? O gás sai de uma situação e vai para outra situação, só que a massa dele permanece constante. Beleza? Gente, e no exercício, ele disse que não vai ter alteração no volume do pneu, tá? Então, além da massa estar constante, não está saindo nem entrando mais gás, além da massa estar constante, o volume é constante. Se o volume é constante, eu posso tirar aqui da fórmula. Volume V1 é igual a volume V2. Certinho? Agora me ajuda. Qual que é a pressão inicial? Vamos dar uma voltadinha lá no texto rapidinho. A pressão inicial, pessoal, é 200 PSI. Isso quando a temperatura é ambiente. 300 Kelvin, está aí no texto. Aí ele quer que a gente calcule a pressão no momento do pouso. Pressão final, P2. E ele disse que a temperatura durante o pouso, ela chega até 1.200 kelvins. Lembrando que temperatura em qualquer fórmula de gases, você tem que usar em Kelvin. E aí, né, para facilitar, ele já deu o Kelvin. Meus queridos, é só isolar agora essa pressão final aqui, esse P2. Ó, 1.200 passa para lá, 1.200 por 300 vai dar 4. 4 vezes 200, 800. Então, comigo aqui, ó, a pressão 2, 800 PSI. Essa é a resposta do exercício. Muito tranquilo. A massa está constante, pode aplicar a equação geral dos gases. Lembrando que a temperatura sempre é em Kelvin. Não houve variação do volume, volume constante, você pode cancelar. Então, a resposta certa, vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Letra E. Exercício 70, alternativa letra E. Tranquilo?
É um exercício muito de boa também. O exercício de número 70 da Unesp 2023. Já vamos direto para a questão de número 71. Pessoal, esse daí, ele não é um exercício difícil, mas ele é um pouquinho trabalhoso. Tem umas continhas para fazer, tá? Mais tranquilo, você vai entender na boa. Ele fala assim, ó. No Brasil, enfatiza-se que o valor máximo permitido, destacado na portaria MS, número etc. aí, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade de água para consumo humano, relacionado com fluoretos, é de 1,5 miligrama de fluoreto por litro de água. Tá? Comigo aqui, por favor, ó. Exercício de número 71. Então é o seguinte, se eu tiver 1 litro de água, a quantidade máxima que eu posso ter de fluoreto é 1,5 miligramas. Tá certo? Vamos voltar lá na questão. Olha lá, ó, ele fala assim, ó, relacionado aos fluoretos é de 1,5 miligrama de F- por litro de água. Essa é a quantidade máxima por litro de fluoreto que eu posso ter. Aí ele fala assim, ó, uma estação de tratamento de água que utiliza o fluoreto de sódio como único fluoreto trata 100 milhões de litros de água por dia. Aí ele fala assim, ó, assim, a massa máxima de NaF que essa ETA pode utilizar por dia é próxima de... Gente, então, vamos lá para a lousa. Ó, cuidado, esse tipo de exercício cai bastante. É o seguinte, ele deu a quantidade máxima de fluoreto que você pode ter em cada litro de água. Gente, só que ele está pedindo a massa de fluoreto de sódio. Tá certo? Ele não está pedindo a massa de fluoreto nesse 1 milhão de litros de água. Não. Ele está pedindo a massa de fluoreto de sódio. Certinho? Então vamos fazer juntos. O negócio é o seguinte. Ó, se eu tenho 1 mol de NaF, pessoal, ó, se eu tenho 1 mol de NaF, eu vou ter 1 mol de F-. Concorda ou não? Ó, em cada fórmula de fluoreto de sódio, eu tenho um fluoreto. Então, 1 mol de NaF vai me dar 1 mol de F-. Só que eu estou trabalhando com massa, eu vou passar para massa. Galera, a VUNESP, ela te dá uma tabela periódica para você olhar as massas atômicas, tá? Algumas continhas eu fiz aqui já para ir um pouco mais rápido, ok? Ó, o sódio tem massa 23, lá na tabela você ia ver isso, e o flúor, massa 19. Gente, eu vou encontrar 23 mais 19, 42 gramas por mol, beleza? E o fluoreto, né, o flúor, 19 gramas, beleza? 1 mol, massa molar, 19 gramas por mol. Só que é o seguinte, pessoal, ó, eu tenho 1,5 miligramas de fluoreto em cada litro de água. Esse é o máximo que eu posso ter. Se esse valor aqui, ó, 1,5 miligramas de fluoreto, dá para saber a massa máxima de fluoreto de sódio que eu vou poder usar, tá? Então eu vou chamar isso daqui, eu vou chamar de X. Gente, fazendo essa continha aqui, o X vai ser 42 vezes 1,5 dividido por 19. Só que eu já fiz essa continha para você. Isso dá 3,3 miligramas de NaF. Tá certo? Então, ó, para ter esse valor máximo de fluoreto, eu posso usar no máximo 3,3 miligramas de fluoreto de sódio. Só que é o seguinte, ó, essa quantidade aqui é por litro. Então, comigo aqui, ó, 1 litro de água pode ter no máximo, pessoal, 3,3 miligramas de NaF.
F. Só que ele vai usar 100 milhões. Então, é 100 vezes 10 à sexta. Certo? 100 vezes 10 à sexta. Então, a massa aqui, eu vou chamar de M agora. Gente, eu já fiz essa conta, certo? Para 100 milhões, isso daqui vai dar 3,3 miligrama. Pessoal, se eu passar para quilo, vai dar 10 a menos 6. Miligrama passando para quilograma, 10 a menos 6. Vezes 100, vezes 10 à sexta. Tá certo? Ó, multipliquei cruzado. Aí 10 a menos 6 com 10 à sexta, cancela. 3,3 vezes 100, pessoal, vai dar uma massa igual 330 quilograma. Tá certo? Deixa eu ver se tem isso daí nas respostas. A massa está em quilograma? Tá. Então a resposta certa, 330 quilogramas. Alternativa letra B para o exercício de número 71. Gente, ó, só para dar uma lembradinha, aqui a massa está em miligrama, tá vendo? Só que a resposta está em quilograma. 1 miligrama é 10 a menos 6 quilograma. Por isso que eu multipliquei o 3,3 por 10 a menos 6. Tá joia? E é 100 milhões, né? Então dá 100 vezes 10 à sexta. Fazendo a continha, a letra correta, a letra B de bola. Então agora nós vamos resolver o exercício de número 72. Um pouquinho trabalhoso, mas não é tão complicado, não. Ele fala assim, ó. Considere as seguintes informações sobre o óleo diesel. Uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula geral, CnH2n+2. Só para lembrar, essa é a fórmula geral dos alcanos. Óleo diesel é uma mistura de alcanos. Fórmula molecular média desse óleo diesel, C12H26. Massa molar média, 170 gramas por mol. Aí ele coloca assim, ó, poder calorífico aproximado, 45 mil quilojoules por quilograma. Ou seja, cada quilograma desse óleo diesel que você queima, ele libera 45 mil quilojoules. Aí ele fala assim, pessoal, ó, um gerador de potência igual a 180 kW trabalhou sobre regime de potência máxima durante 1 hora. Caso fosse possível transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém pela queima do óleo diesel, a quantidade de óleo diesel consumida pelo gerador em 1 hora será próxima de... E dá uma olhadinha aí, ó. A resposta está em mol. Então, olha aqui, a quantidade, né, de óleo diesel em mol que você teria que queimar para ter essa energia aí. Bom, moçada, é o seguinte, ó. Lá da física, você aprende que 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Certo? Então, ó, 1 watt é 1 joule por segundo. 1 quilowatt, 1000, né? Vai ser 1 quilojoule por segundo. Certo? Então, 1 quilowatt, né, é igual a 1 quilojoule por segundo. Beleza? Vamos voltar lá no texto. Ele falou que o gerador ele tem uma potência de 180 kW e ele trabalhou durante 1 hora. Certinho? Então, volta aqui comigo. Ó, a potência dele é 180 kW e ele trabalhou durante, ó, o tempo, ele trabalhou durante 1 hora. Queridos, 1 kW é 1 kJ por segundo, tá? Então, 180 kW vai ser igual a 180 quilojoules por segundo. Joia?
Então, se esse motor trabalhar durante 1 segundo, ele vai gerar uma energia igual a 180 kJ. Só que ele trabalhou durante 1 hora. Todo mundo lembra 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, 1 hora dá 3.600 segundos. Joia? Então, cada segundo gera 180 kJ. Só que ele vai trabalhar 1 hora, 3.600 segundos. A energia aqui, ó, eu vou chamar de E. Meus queridos, essa continha eu já fiz para você. Essa energia é 148.000 quilojoules, certo? Então, esse gerador trabalhando 1 hora, ele vai gerar essa energia aqui. Agora, ele quer de mols de óleo diesel que eu tenho que queimar para dar exatamente essa energia. Bom, vamos dar uma voltadinha lá no texto. Você lembra que ele deu o poder calorífico do óleo diesel? Olha lá, pessoal, ó, 45.000 quilojoules por quilograma. Tá certo? Então, olha para mim aqui, ó. Se você tiver 1 quilograma de óleo diesel, pode voltar aqui para mim, por favor, de óleo, a energia liberada é 45.000, tá certo? 45.000 é 45.000 quilojoules por quilo. Então, se você tiver 1 quilo de óleo diesel, vai dar 45.000 quilojoules. Só que o motor, ele gerou 648.000 quilojoules. Então, a massa de óleo correspondente, eu vou chamar de M. Gente, essa continha aqui, eu também já fiz para você. Esse M aqui deu 14,4 quilogramas, que equivale a 14.400 gramas. Se você multiplicar por 1.000, você passa para grama. Só que ele quer que a gente calcule o número de mols. Eu já calculei a massa de óleo diesel que eu precisaria queimar para gerar a mesma energia. Só que ele quer mol. Agora eu tenho duas possibilidades. Ou faz uma regrinha de 3, ou usa a formulinha. A formulinha é número de mols, massa sobre a massa molar. Pessoal, a massa, 14.400. A massa tem que estar em gramas, tá? Sempre em gramas. E a massa molar, 170. 170. Pessoal, eu já fiz essa continha aqui e ela dá 84,7 mol. Legal? Só que ele está pedindo a resposta aí, ó, mais próxima. Então, a resposta mais próxima seria a letra D, 85 mol. A gente vai resolver o exercício de número 73, Unesp 2023. Ele fala assim, ó. Quando o cianeto de hidrogênio, HCN, um gás extremamente tóxico, é borbulhado em água, ocorre a produção de uma solução aquosa de ácido cianídrico, que se ioniza, formando a equação que está mostrada aí. Aí ele fala assim, ó, uma solução aquosa, 0,2 mol por litro. Gente, então a molaridade, 0,2 molar. Apresenta pH igual a 5, pessoal. E ele quer que a gente calcule o valor da constante de ionização do ácido. Ele está chamando isso de Ka, constante de acidez ou constante de ionização do ácido. Exercício belíssimo. Tenho certeza que você vai entender na boa. Então, comigo aqui na lousa, por favor. Gente, o negócio é o seguinte, ó. Ele produziu uma solução 0,2 molar. Ele deu isso daí, tá? Só que é o seguinte, eu preciso fazer aquela tabela do IRE, o que eu tenho no início de cada espécie, quanto vai reagir de cada espécie e quanto sobra no equilíbrio de cada espécie. Eu chamo isso daqui
de ire. Ó, início, reage e o que sobra no equilíbrio. Ele produziu a solução 0,2 molar. Então, a solução produzida tem uma molaridade 0,2 mol por litro. Joinha? Pessoal, no início, o ácido ele não sofreu ionização ainda. Então, no início, eu tenho 0 de cada um dos produtos. Tá? Detalhe, eu vou supor que X do ácido vai reagir, tá? Vai ionizar. Essa é uma reação de ionização, então o que reage é o que ioniza. Beleza? Esse reage aqui, ó, é o que vai ionizar. Entre o ácido, o cátion e o ânion, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, se aqui reagir X molar, aqui vai formar X molar e aqui vai formar X molar. Pessoal, Cn- eu tinha 0, tá? No equilíbrio, eu vou ter X, porque formou, ó, reagiu X. O H+, no começo é 0, porque ele é produto. Formou X dele. Então, no equilíbrio, eu vou ter X. Agora, do ácido, eu tinha 0,2 molar. X reagiu. Você vai ter 0,2 menos X. É o que você tinha, menos o que reagiu, o que sobra do ácido no equilíbrio. Tranquilo até agora? Só uma observação. O H+ e o Cn-, eles são formados na proporção de 1 para 1. Por isso que no equilíbrio, a quantidade dos dois é a mesma. Agora, pessoal, olha só que interessante. Ele disse que a solução tem pH igual a 5. pH igual a 5. Gente, agora é o seguinte, ó. Existe uma fórmula que você tem que saber, porque ela cai demais. Seguinte, a concentração de H+ em uma solução, ela é sempre igual a 10 elevado a menos o pH. Tá? Então, ó, o H+, a concentração de H+ em uma solução é 10 elevado a menos o pH. Queridos, qual é o valor do pH na nossa solução? 5, não é? Então, a concentração de H+, pessoal, a concentração de H+ vai ser 10 elevado a menos 5. Ó, a concentração de H+ no nosso exercício é 10 elevado a menos 5, porque o pH da solução é igual a 5. Joia? Se aqui é 10 a menos 5, aqui também vai ser 10 a menos 5. Por quê? Porque eles são formados na proporção de 1 para 1. 10 a menos 5 molar, 10 a menos 5 molar. Agora presta atenção que tem uma jogadinha aqui. Ó, aqui, do ácido no equilíbrio, eu vou ter 0,2 menos X. Queridos, o HCN é um ácido fraco. Então, ele ioniza muito pouco. Esse X aqui é 10 a menos 5. 10 a menos 5 é 0,00001. Tá? 0,2 menos esse valor, a gente aproxima, pessoal, ó, aproxima para 0,2. Porque 0,2 menos 0 praticamente vai ser 0,2. Certinho? Agora, vamos lembrar como é que a gente acha a constante de equilíbrio, a constante de acidez para esse ácido aí. Toda constante de equilíbrio é a concentração dos produtos, lembra disso? Elevado aos respectivos coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes. Certinho? Onde eu vou buscar esses valores aqui? No equilíbrio. Quanto que eu tenho de H+? 10 elevado a menos 5. Quanto que eu tenho de Cn-? 10 elevado a menos 5. Pessoal, e a concentração do ácido no equilíbrio é 0,2. A gente despreza esse X aqui. Legal? Ó, essa continha aqui, para ir mais rápido, eu já fiz para você. O Ka, ele vai dar
Ó, 1 dividido por 0,2 dá 5, pessoal. Então fica 5, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, 10 elevado a menos 10. Esse daqui é o valor do Ka. Vamos ver aonde nós temos essa resposta. 5 vezes 10 a menos 10, letra C. Certo? Então, exercício de número 73, alternativa letra C. Pessoal, então agora a gente vai resolver o exercício de número 74. Ele diz assim, ó. O óxido de sério, CeO2, utilizado em catalisadores automotivos, é obtido pela reação entre sério metálico e oxigênio. Nessa reação, o número de oxidação do sério varia de para, sendo, portanto, o agente. Então, me ajuda aqui, ó. O sério vai reagir com o oxigênio e vai produzir óxido de sério, CeO2. Certinho? Ele está perguntando, ó, nessa reação, o número de oxidação do sério. Então, comigo aqui na lousa. A reação está aqui, ó. O sério reage com O2 e produz dióxido de sério. Tá aí. Gente, me ajuda aqui, por favor. O sério, nessa reação, é um elemento químico, é um átomo isolado. Você lembra? O número de oxidação, o NOx, de todo átomo isolado ou átomo numa substância simples é 0. Certo? Então, aqui o sério, ele tem NOx igual a 0. Igual a 0. Aqui, eu tenho o oxigênio num óxido. Pessoal, no óxido ou nos óxidos, o oxigênio sempre tem NOx menos 2. Só que a gente tem 2 oxigênios. 2 vezes menos 2, eu tenho 4 cargas negativas. Não é? Toda substância é eletricamente neutra. Então, aqui o sério vai ser mais 4. Como só tem um sério, ele aqui vai valer mais 4. Portanto, o NOx dele sai de 0 e aumenta até mais 4. Quando o NOx aumenta, a gente diz que ocorreu uma oxidação. Certo? Então, o sério, ele está sofrendo oxidação, o NOx dele está variando de 0 até mais 4. Agora, não pode esquecer. Ó, onde tem oxidação, é o contrário, lembra? Onde tem oxidação, é o agente redutor, ou simplesmente redutor. Como o sério está sofrendo oxidação, ele é o redutor, ou agente redutor dessa equação. Vamos ver se tem uma resposta certa aí. Ó, o número de oxidação do sério varia de 0 para mais 4, sendo, portanto, o agente redutor. Isso está na letra A. Exercício 74, letra A. Volta um pouquinho aqui, eu vou lembrar só uma coisinha com você. Pessoal, oxidação e redução são fenômenos simultâneos. Se você tem uma redução, tem que ter uma oxidação e vice-versa. Legal? Você viu que eu já consegui resolver o exercício da VUNESP aí. Legal? Da Unesp, né? De 2023. Mas vamos dar uma continuada aqui. Ó, o oxigênio no O2 é um átomo numa substância simples. Gente, na substância simples, o NOx do elemento é sempre igual a 0. E nos óxidos, o oxigênio tem NOx menos 2. Então, o oxigênio ele sai de NOx 0 e vai para menos 2, diminuiu. Então, aqui nós temos uma redução. Detalhe, onde tem redução é o agente oxidante. Beleza? Onde tem oxidação é o redutor. Onde tem redução é o oxidante. Tá bom? Só para você lembrar como é que funciona isso, mas na prova você viu que só com o sério a gente já resolveu. Beleza? Então, exercício 74, letra A. Vamos dar uma olhadinha agora no exercício de número 75. Gente, esse daí é muito tranquilo. Ó, considere a estrutura do polímero conhecido pela sigla PET, polietileno tereftalato.
Aí é a estrutura dele, da garrafinha PET, né? Aí ele fala assim, ó, o exame dessa estrutura mostra que o PET é, pessoal, pelo amor de Deus, ó, quando a gente tem C-O, O e um carbono no oxigênio, a gente tem a função éster. Ó, C-O, O, carbono é éster. Se você olhar na garrafinha PET aí, ó, à direita do anel benzênico, a gente tem lá, ó, C-O, embaixo O ligado no carbono. Então aí nós temos a função éster. Só que é uma estrutura gigantesca. Isso aí vai se repetir N vezes. Então é um éster, só que, como é uma estrutura grande, você diz que é um poliéster. Alternativa correta, letra A. Esse exercício foi muito de boa. Certinho? Letra A para o exercício de número 75. Letra A. Tá bom? Pessoal, então essa foi a prova de Química, Conhecimentos Gerais, da Unesp 2023. Um abraço, até mais.